que eu já comecei a falar sobre isso, é sobre a volta de Cristo. E há muito tempo a gente não fala sobre esse assunto específico, que está para acontecer a qualquer momento. Jesus está voltando. E desde quando ele morreu, ressuscitou, ele avisou que ele vai voltar. E a igreja do primeiro século, que é a igreja da Bíblia, lá, Atos dos Apóstolos, Romanos, todas as cartas do Novo Testamento é para as igrejas da época. Eles já estavam esperando Jesus voltar. Então a igreja já começou aguardando a volta de Cristo. E já passou mais de 2000 anos. E como que a gente sabe que Jesus está voltando? Porque ele fala dos sinais. Quando começar a acontecer esses sinais, é que o fim está próximo. E agora nós vamos ler o capítulo que mais fala dos sinais. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Ou até onde eu achar que tem que ler aqui. Põe a Bíblia aí, igreja, para nós. Vamos ler Mateus 24 então. Depois você lê na tua casa, grifa, relê. A gente tem que estar atento, porque aqui, se a gente não prestar atenção, é aqui que o diabo pega a gente. E, infelizmente, muitos estão sendo pegos por ele. Vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, o templo da época. Próximo versículo. Vai rapidinho, porque o texto é grande. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Essa profecia aconteceu, só tem o muro lá das lamentações, que é o muro que sobrou do templo. É esse templo que Jesus falou que ia ser derrubado. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, em particular, e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? E Jesus respondeu: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Olha só, ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Tem muito Jesus por aí hoje? Tem ou não tem? O Henrique Cristo, aí tem vários países aí que cheio de Jesus por aí, né? Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Está acontecendo guerra para o mundo inteiro? Cada vez mais, cada vez pior. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Está acontecendo isso, sim ou não? Tudo isso será o princípio das dores. Então a gente está no começo, é o princípio. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A igreja está começando a ser odiada, sim ou não? Você já percebeu que tem uma galera que odeia, crente, odeia? Gente, vai chegar um momento que a gente vai começar a ser perseguido. Já estamos começando. Naquele tempo, muitos me abandonarão. Olha lá, Jesus dizendo: muitos vão me abandonar. Trairão, volta lá, e odiarão uns aos outros. Vai começar a haver traição dentro da igreja. Um vai odiar o outro e vão abandonar Jesus. Crentes que eram fiéis vão abandonar. Está escrito. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O que são os falsos profetas? São aqueles cheios de lábia, cheios de truques, mas são falsos, não são verdadeiros. E a Bíblia fala como que faz para identificá-los. Por causa do aumento da iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado constante, um pecado que não é confessado. O amor de muitos esfriará. Muita gente está perdendo o amor por Jesus, o amor pela igreja, por causa da iniquidade. O amor vai se esfriando. Aumenta só um pouquinho o ganho para mim, Noronha. Eu vou tentar ficar aqui para não dar microfonia. Só para eu... Isso, obrigado. Gente, você lembra quando você ia para o encontro com Deus? Você não via a hora? Ai, vai ter encontro, vai ter encontro. Pega lá, lembra? Um monte de gente aqui era assim, ai, nossa, vai ter encontro. Aí já dava o nome, já queria trabalhar. O que aconteceu que agora vocês não estão mais assim? O amor esfriará. Esse amor é por Jesus.
Lembra quando você estava em tudo? Lembra quando você acabou de chegar na igreja? O pastor falava, era lei. Você estava em tudo, você fazia. Quem está no primeiro amor aí está assim. Tem gente me agradecendo, não sei nem por quê, porque eu não fiz nada, a pessoa está grata. Sabe por que você está grato? Porque você está no primeiro amor. Você vê Jesus em tudo, você vê milagre. Mas vai passando o tempo, a gente vai achando comum. Aí a gente vai fazendo por obrigação. Aí a gente vai perdendo o amor. Olha que coisa terrível. Próximo versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe aquele amor que você sentia quando você aceitou Jesus? Você tem que perseverar até o fim nele. Você está com 30 anos de igreja, você ainda tem que chorar na presença de Deus. Oh, Jesus, obrigado. Você ainda tem que orar, você tem que ter prazer em ler a Bíblia. Você tem que ter prazer em vir no culto. Você tem que ter prazer em ver uma pessoa aceitando Jesus. Você tem que perseverar até o fim. O amor de Cristo não pode sair do seu coração. O Espírito Santo não pode sair de dentro de você. Você vai prosperar financeiramente, você vai viajar, você vai comprar carro novo, mas o amor por Jesus não pode esfriar. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, porque os nossos olhos vão. Jesus está aqui, os nossos olhos vão envergando e a gente enxerga outra coisa. Tem gente que desvia porque arrumou um marido, porque arrumou um namorado. A irmã era crente, orava, vinha nas vigílias e cantava e pulava, ia no encontro e trabalhava, expulsava capeta e ficava lá com o pau da oração e tal. Aí apareceu o Ronaldinho Gaúcho na vida dela. O Ronaldinho Gaúcho agora arrumou os dentes, você viu? Parece que ficou mais feio, né? Mais bonito com o dente torto. Apareceu o Ronaldinho Gaúcho na vida dela, pronto. Esqueceu que é crente. Esqueceu dos encontros. Antes vinha nas vigílias, agora é hora de casa mesmo. Porque o Ronaldinho Gaúcho desviou ela. Tô falando mentira ou não? Acontece ou não acontece? Antes, Jesus era suficiente para você. Agora você precisa trabalhar bastante. Sabe por que você precisa trabalhar bastante? Porque o dinheiro virou seu Deus agora. Você precisa do dinheiro. Porque você precisa manter seus luxos. E Jesus está de canto. Acontece ou não acontece? É só você ser honesto com você mesmo. Eu não estou dando indireta em ninguém, não. Estou falando a verdade que eu vejo. E tem gente que vai desviando por qualquer coisa. Um desvia por causa de marido, outro desvia por causa de dinheiro. Ou desvia porque ficou com saudade da roda do samba e volta lá, pra igreja nada. Tomar uma cervejinha de novo. E vai desviando. Mas aquele que perseverar até o fim. Tem gente que vai desviar porque o pastor deu uma bronca e ele não aceitou a bronca. E não aceitou a repreensão. Eu vi um vídeo, eu baixei. Gleise, eu vou mandar para você aí. E depois, no final da palavra, você põe esse vídeo. Deixa eu ver se está aqui. Esse vídeo. Não sei se eu baixei ele. Acho que não. Mas eu vou falar do vídeo que eu baixei. Vê se eu mandei no grupo da igreja. Que é uma moça falando no carro. Mandei para você, pastor, esse vídeo? Acho que eu não baixei esse vídeo, né? Mandei? Hã? Não, né? É, tem uma psicóloga dentro de um carro. E ela está falando, porque agora a moda é falar de pastores tóxicos, que abusam. E ela fala assim: hoje eu quero falar de membros abusivos, membros tóxicos. Depois eu vou pôr no grupo da igreja. Quem que é o membro tóxico e o membro abusivo? É aquele que não gosta de ser repreendido.
E antigamente, quando o pastor falava com a gente, sabe o que que a gente fazia? Já baixava a cabeça. Sabe por quê? A gente pensava assim, nossa, é o pastor que está falando. Agora a sociedade está assim, epa! Vai me repreender logo eu? A perfeição? Eu que sou a melhor? Minha irmã colocou no grupo que ela é a melhor. Grupo não, pôs na internet que ela é a melhor. Eu sou a melhor, você vai me repreender? Porque o ego tá inflado. E se já que você é melhor e você é mais bonito, onde já se viu, né? O pastor é pastor que chama a tua atenção. Isso é um absurdo. Aí ela tá falando, gente, o pastor ele precisa cuidar da ovelha. E olha, eu sou pastor da moda antiga. Eu não consigo ser esse pastor novo. Que agora tem uma nova linha de pastor que eles só falam o que você quer ouvir. Porque eles estão interessados no seu dízimo. Eu estou interessado, irmão, que você vai para o céu. Porque se você não dizimar, outro vai dizimar. Porque eu entendi há muito tempo que quem sustenta a igreja é Jesus. E se eu ver você desviando, eu vou te falar. Você gostando ou não. E lá no vídeo ela fala disso, que o pastor foi falar pro irmão, irmão, eu estou vendo que seu casamento não está muito legal, porque você não está muito presente na sua casa. O irmão já, você quer cuidar da minha vida agora? Você quer cuidar do meu casamento? E começou a ficar bravo com o pastor. Então esses são os membros tóxicos, abusivos, que não gostam de ser cuidados. Então você tem que estar em outro lugar, não na igreja. Porque a igreja, das metáforas da igreja, uma das palavras que a Bíblia usa sobre a igreja é pastor e ovelhas. O pastor, ele admoesta a ovelha. Ele corrige a ovelha, ele corta a lã da ovelha. Ele leva a ovelha no pasto verdejante, ele dá a água. A pessoa que ela não quer ser pastoreada, então ela está no lugar errado. E sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque ela não quer ser pastoreada. Ela não quer ser corrigida. Isso aí eu tiro o chapéu para os católicos. Os católicos, você está dentro do busão, passou em frente de uma igreja, todo mundo assim, ó. É até bonito de ver, faz tudo juntinho, parece que eles ensaiaram. Tá, tá, pá. Você vai na missa lá, ninguém dá um pio. Vai na missa um dia. Um dia nós vai combinar de ir na missa, vai lotar a igreja, ó, todo mundo junto. Nós vai na missa só para vocês verem como que os católicos se comportam. Eles não entendem nada do que o padre está falando, mas está tudo quietinho, ó. E olha que o padre fala lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, todo mundo junto. Ele está no meio de nós. Eu falo, gente, olha que da hora, mano. Todo mundo decorou o bagulho. Agora os crentes vêm para a igreja, nem prestam atenção no culto, fica correndo, fica conversando, e fica viajando, fica dormindo, igual eu ontem. Aí alguém chama atenção e fala, olha, aqui não pode, pronto. Desvia, sai da igreja. A gente precisa mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Sim ou não? E aí presta atenção, se a correção que está vindo para você, ela não é para o teu bem, porque a correção ela é para o nosso bem. E ela vai mexer na feridinha mesmo, ela vai mexer no nosso orgulho, ela vai mexer na onde a gente não gosta, mas é para o teu bem. É para você mudar de vida e ser abençoado. O diabo ele coloca orgulho nos corações, para as pessoas serem parecidas com Satanás. Porque quem é orgulhoso e arrogante é o diabo. E elas não aceitam mais a repreensão. Ah, fiquei bravo com o pastor, porque não é que corrigir pode, mas é o jeito que fala. Que jeito tem que falar com você, alecrim dourado? Que jeito que é que fala? Tem que ir com flores? Tem que comprar uma pomada para fazer massagem? Que jeito que fala? Né?
Porque tem gente que você tem que ir cheio de dedos. Viu? Você tem que aprender como que você fala com a pessoa para a pessoa não se ofender. Gente do céu, tem que mudar isso aí. Hoje, você não pode nem brincar com as pessoas, nem brincar. Você brinca, a pessoa se ofende. De tão, de tão mimimi que nós estamos. Ontem lá na Lagoa, não, era impossível chegar onde o pessoal estava. Eles foram inventar de ficar lá no meio. E eu cheguei atrasado. E para eu furar aquele negócio lá? E eu comecei, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Sem querer, eu pisei no pé de uma mulher. Ela, ai, você não está vendo eu aqui não? Aí a pastora me defendeu. A pastora arregaçou a manga assim, ó. Aí a pastora falou assim para ela, moça, você percebeu que tá cheio? Foi sem querer. Ai, mas pede licença. Eu falei, não, a gente tá pedindo aqui, mas tá cheio, ó. Foi empurrando o outro. E, gente, tava abarrotado, tava difícil de entrar, assim. Né, cara? O Carlos ia vender bolo lá, até desistiu. E graças a Deus vendeu todos os bolos. Ficou rico. Não esquece da primícia, hein? A Glaze também ontem. A Glaze fez 4 mil reais só ontem. Olha lá. É isso aí. E eu não levei nada para vender, não fiz nada, só gastei. Então, presta atenção. Quem perseverar até o fim será salvo. Continua o versículo lá, põe lá. Depois do próximo versículo. Próximo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Já está falando da vinda de Jesus. Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque a criança vai sair da grávida, Deus vai tirar. E também o sábado para os judeus era sagrado, e lá em Jerusalém neva no inverno. Então, ia dificultar a fuga deles. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, os dias estão passando rápido ou não? Ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão. Sabe por que está passando rápido? Você pisca o olho, já é fim de um ano. A gente já tá no meio do ano de novo. E eu vou olhando no espelho, vou ficando velho rápido. Meu Deus. Sabe por que está passando rápido? Por causa de nós mesmos, por causa dos eleitos. Porque se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Próximo. E se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos, olha lá, já está acontecendo. E falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Até esse versículo aí. Eu separei aqui então alguns pontos para a gente tratar. Primeiro, não sejam enganados. Não é só o falso profeta e nem o falso Cristo que engana. Como eu já disse aqui, o dinheiro engana, a mágoa engana, o orgulho engana. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. As coisas desse mundo enganam, os prazeres do mundo enganam, e tem gente sendo enganado por um monte de coisa. Como eu sei se eu estou sendo enganado ou não? Qualquer
isso que você está vivendo, ou aquilo que você está vendo, está te tirando da presença de Deus? Está te esfriando devagarzinho? Você olha para tempos atrás e você percebe se você continua o mesmo ou se você abandonou certos hábitos espirituais. Lembra do jejum que a gente fez de 90 dias? Se eu fizer de novo, você entra? Lembra que todo mundo entrou com vontade? Vamos fazer, a igreja inteira jejuando 90 dias. 90 dias comendo pão de queijo. Tem gente que não come mais pão de queijo até hoje por causa daquele jejum. E ovo, não aguentava mais ver ovo. E porque não podia comer carne, mas podia comer ovo. E aí, você fez o jejum porque você tinha algo dentro de você que te impulsionava. Mas como eu já disse, a religiosidade, as outras coisas vai mudando. Vai mudando o entendimento, mas essa mudança te afastou ou te trouxe mais para perto de Deus? Antes você achava as coisas de Deus interessantes, você queria estar nos congressos, você queria estar nas coisas. Agora não é mais tão interessante assim. Então você se afastou ou você continua firme? E como eu já disse, o diabo ele vai desviando a gente devagar. Antes o pastor falava era lei. Não, o pastor falou. Agora o pastor não vale mais nada para você. O que vale é o teu coleguinha do serviço que tem dinheiro, teu chefe. Porque teu chefe tem mais dinheiro que o pastor. Então ele é mais bem sucedido, ele tem mais razão. Só que o teu chefe não é profeta. Então quem que direciona a tua vida? Quem que te dá conselho? Quem que te ensina? Quem me ensina é a internet. É os cursos que eu tenho. Olha como que a gente desvia muito fácil e a gente vai desviando e a gente nem percebe. Cadê o temor que você tinha com as coisas de Deus? Uma das pessoas que saiu da igreja aqui, eu falei para ela assim: você orou para sair da igreja? Não. Eu falei, você percebeu que quando você entrou na igreja, quando lá no comecinho que eu conheci você, tudo que eu te falava era lei, agora tudo que eu te falo você duvida? É. hum, e cheio de marra, cheio de orgulho. Aí, gente, a melhor coisa a fazer é deixar a pessoa ir embora mesmo, quebrar a cara. Porque a questão não é essa igreja. Não é que só aqui está certo, não é isso. A questão é que a pessoa fechou o coração dela, o orgulho. Ela está fechada na razão dela. E a Bíblia fala que a pessoa, quando ela está magoada, com o coração fechado, é igual um muro. Ninguém invade, ninguém quebra. Ela acha que ela tem razão. Irmão, será que você está assim também? E a pessoa ela está caminhando para o buraco, ela está indo para a destruição e ela não percebe. E ela acha que ela está certa e você está errado. E tem gente que a melhor coisa é deixar ele quebrar a cabeça mesmo, não tem o que fazer. Você já avisou, você alertou, a pessoa continua. Agora, seria muito mais legal você não ter que quebrar a cara. Você não ter que sofrer e aprender com a dor. Se você ainda tiver um pouquinho de ouvido aberto, ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Volte-se para Deus. Priorize Jesus na sua vida. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas. A Bíblia não é mentira, ela é verdade. Sabe, irmão, hoje você está achando que o contrato que faz você ir para frente é o teu trabalho, é a tua mão. Mas você esqueceu que foi Deus que colocou onde você está. Você esqueceu que quando você chegou na igreja, você era um gatinho, com frio, você não tinha nada. E aí aqui dentro você foi obedecendo, você foi ouvindo, e Deus te colocou onde você está hoje. Aí agora você não quer mais escutar Deus, você não quer escutar mais os homens de Deus. Você já acha que você sabe, você já é melhor. E aí você começou a fazer amizades que não são da igreja. E as amizades que não são da igreja é mais legal do que as amizades da igreja.
Olha como você está desviando e não está nem percebendo. Daqui a pouco você vai começar a sair com aquela galerinha que não é da igreja. Daqui a pouco você está bebendo, você está indo para balada, você está traindo o seu marido, a sua esposa. Daqui a pouco você está na unha do capeta e só Jesus para te tirar de lá. É assim que um crente se desvia. Quantos pastores que começaram a desviar devagarzinho, subiam no púlpito para pregar, mas estavam desviados. Porque, gente, deixa eu te falar, eu sou pastor e eu sei como funciona. Quando eu subo para pregar aqui, o Espírito Santo ele me pega e eu saio, me vem uma ousadia que eu começo a falar. E aí tem culto, a maioria deles eu desço cansado, porque não foi eu. O Espírito Santo pegou eu aqui, eu fico cansado de tanta força que eu fiz, eu preciso sentar, eu preciso. Mas a minha vida com Deus, ela não é aqui em cima. Aqui em cima Deus está me usando. A minha vida com Deus é lá em casa. É no meu dia a dia. Eu não sou crente aqui. Aqui é fácil ser crente. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que orar. Minha intimidade com Deus é no meu dia a dia. E tem pastor que ele sobe no púlpito aqui e Deus usa ele. Ele prega, ele fala. Porque Deus ele tem compromisso com você que está vindo aqui. Então ele vai usar quem está aqui. Mas um monte de pastor subindo no púlpito desviado. Não lê mais a Bíblia, não ora, não canta, não louva, não sente mais a presença de Deus, não chora, não pede perdão, não se arrepende. Um monte de pastor subindo no púlpito, já achando que é perfeito, que não precisa aprender mais nada, não é mais ensinável. Não é pastoreado por ninguém. Tem um monte de pastor que não tem pastor. Porque você precisa ser pastoreado por alguém. E um monte de pastor que eu conheci foram se desviando. Aí caiu no adultério. Caiu lá não sei na onde. E hoje está fora, está desviado. Agora, sabe por que não vai acontecer? Não vai acontecer se eu decidir todo dia permanecer fiel. Porque é uma decisão pessoal. Todo dia eu preciso matar minha carne. Todo dia eu preciso renunciar ao pecado. Todo dia eu preciso decidir por Jesus. Um dia que você não decide, no outro você também não decide. E devagarzinho você vai entortando. Tem coisa que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio, o beabá. Pastor, já cansei de ouvir isso. Você precisa ouvir de novo, porque talvez você não esteja fazendo. Sabe o que prosperou você? As práticas espirituais. O crente chegou na igreja pobre, ele começa a dizimar, ele começa a primiciar, ele começa a dar oferta, ele vem na campanha, ele pega a oferta, ele dá a oferta, e ele ora, ele jejua. Aí daqui a pouco ele começa a prosperar e ele esquece que foi isso que levou ele até onde ele está. Porque o mundo espiritual, ele funciona com legalidades, presta atenção. O diabo, ele só vai destruir a tua vida se ele vê uma legalidade. E Deus só vai abençoar você se ele também vê a legalidade. Pastor, isso é bíblico? É. Vou dar um exemplo. Por causa de vós repreenderei o devorador. Está falando de quem? Do dizimista. A pessoa dizimou, Deus fala, opa, cumpriu o princípio, eu vou repreender o devorador. Não dizimou o diabo, opa, posso entrar. Está na Bíblia. Aí, a pessoa ela não dizima um mês. Aí não acontece nada em um mês. Daqui a pouco ela não dizima o outro. Aí ela acha assim, tem nada a ver isso aí não. Isso aí é o pastor que quer o dinheiro. Aí já não é mais a Bíblia que está dizendo, é o pastor que está falando. Aí não é mais Deus que está pedindo, quem está pedindo é o pastor. Aí ela vê o pastor trocar de carro, ela fala, lá onde está indo o dízimo, lá, ó. Ih, vou dar mais dízimo não. Aí ela começa a ficar o quê? Carnal e invejosa. Porque quando o pastor tem um Fusca,
A pessoa fala assim, ó. Nossa, Deus não é com o pastor não, né? Olha o carro dele. Esse pastor não é de Deus, não. Esse pastor não tem unção, não, é? Andando de Chevette. Aí o pastor troca de carro. Tá roubando, hein? Gente, é difícil ser pastor, viu? Não é fácil, não. Porque você não sabe. E agora, ando do quê? Que carro que eu tenho que andar para te agradar? Aliás, eu não tenho que andar, eu não tenho que te agradar. Eu só tenho que não desagradar a Deus. Sim ou não? Mas você tem que continuar crente, do mesmo jeito que eu tenho que continuar crente. Então, tem gente que ele começa a olhar para o lugar errado. O diabo faz ele olhar para o lugar errado, porque ele quer prosperar, mas não quer que o pastor dele prospere. Ele quer prosperar, mas não quer que o irmão do lado prospere. Irmão, você tem que tirar isso do seu coração. Isso chama-se inveja. Inveja não é de Deus. Olha o quanto Deus já fez e está fazendo e continua fiel, não para de ser não. Porque se você parar, aí que vai dar ruim. Aí você vai desandar tudo. E começa devagarzinho. Daqui a pouco a pessoa está toda bagunçada, toda zoada, toda destruída. Aí sabe o que acontece? Ela fica lá no mundo destruída, com raiva da igreja. A pessoa ela decide sair da igreja porque ela é desobediente, porque ela é rebelde. Aí depois ela quer que você vá atrás dela ainda. Ah lá, ninguém vem atrás de mim. Ah lá. A pessoa pinta o sete, borda, faz tudo errado. E depois vira vítima e o errado é a gente ainda. Preste atenção, como que o diabo cega o entendimento. Como que o diabo cega a mentalidade. E a pessoa é enganada. O primeiro princípio, ninguém vos engane. Não sejam enganados. Põe a mão na tua cabeça assim e fala assim: Satanás, você não vai me enganar. Como que eu faço para eu não ser enganado? Primeira coisa, conheça a palavra de Deus. Olha aqui, o que eu estou pregando aqui é bíblico ou não é? Conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia. Aqui no celular tem um aplicativo da Bíblia que você tem preguiça de ler. Se eu fosse você, eu lia, porque aí você vai parar de ser burro, você vai aprender o português, vai desenvolver várias capacidades mentais. O melhor é ler. Mas você tem preguiça de ler? Então escute. Põe a Bíblia no áudio, vai fazendo os seus afazeres domésticos lá, ou vai dirigindo e vai escutando. Eu chego aqui na igreja, o Alexandre está trabalhando aqui e ele está escutando, ele fica escutando lá o dia inteiro. Quando não é a Bíblia, é alguém pregando. Se alimente da palavra. Porque quando o pastor pregar, você vai falar: opa, isso é bíblico, eu li isso na Bíblia. Ou eu escutei isso da Bíblia. Quando você conhece a palavra, o diabo não vai te enganar. O que o pastor pedir, você vai falar: não, isso é bíblico. Ontem, eu escutei uma pessoa falar uma coisa que eu não concordei. Porque eu já li isso na Bíblia. Eu fazia parte de uma igreja, que é quadrangular, e a quadrangular ela fazia muita campanha. Aí tinha campanha Águas que Saram. Você tinha que levar um copinho de água lá, o pastor orava. Se ele catava água, você fazia o que com ela? Você bebia, ou você jogava na tua casa. E a gente cria que Deus ia abençoar. Isso aí é bíblico ou não é? É bíblico. Paulo ungia os lençóis e jogava nos enfermos, eles eram curados. Jesus cuspiu no barro, passou no olho do cego, falou: vai lavar lá. Então, tem coisa que é bíblico, tem coisa que não está errada. Você traz aqui uma peça de roupa do teu marido, que eu vou ungir, você faz ele vestir, você crê que Deus vai converter a vida dele. A gente não tem esse costume de campanha, mas não significa que não seja bíblico. Pegar o olhinho de unção, o Rodrigo estava falando, que eu dei um olhinho de unção para ele, e o olhinho não cabe até hoje, né? E ele já orou para uns 3 velhinhos doentes, ele usou o óleo. Os 3 morreu. Se você tiver conhecer alguém doente, chama o Rodrigo, que ele vai orar. Eu não sei se o problema está no óleo ou está na oração dele. Se você conhece alguém que precisa morrer,
Você conhece alguém que está dando trabalho e precisa morrer? Chama o Rodrigo. A unção dele, a unção dele é de acabar com o inimigo. É, brincadeiras à parte. Mas ele estava falando, paizão, eu cato a linha, eu vou passando no carro, assim, ó. O carro dele, a parte do painel do volante ali, é tudo lubrificado no óleo, só no óleo da unção. E, olha lá. E ele pegou fé no óleo, isso é bíblico? É bíblico. A Bíblia fala do óleo de unção. Então, gente, quando a gente conhece a palavra, a gente não fica com dúvida, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia fala: tá alguém entre vocês doente, chame os presbíteros e ungindo com óleo. A Bíblia fala isso. Tem que ungir com óleo. Amém? Aqui tem um óleo aqui, ó. Se você quiser, eu vou ungir todo mundo de noite, no final do culto. Olha lá, compra o óleo lá, a gente unge o óleo, você leva para sua casa. Examine tudo à luz das Escrituras. Tudo que você vê, que você ouvir, veja se está de acordo com as Escrituras. Olha só, não seja fã de um homem. Ah, eu amo o pastor tal. Eu amo o pastor Jonas. Ah, ele é o máximo. Não, não me ame. E não ache eu o máximo, porque eu sou pecador. E qualquer pastor que você vê na internet também aí vai errar. E tem gente que fica idolatrando o pastor. E a hora que o pastor erra ou que ele vê alguma coisa errada do pastor, pronto, aí desvia. Aí Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Saiba que qualquer pastor, independente de quem seja, são humanos e vão errar. Então você olha para quem? Você olha para Jesus. Quantos estão entendendo? Jesus é perfeito, ele não erra. 2, permaneçam firmes em meio à tribulação. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter tribulação. Vai ter momento que a gente vai estar só o pó. A gente vai estar triste, a gente vai estar abatido. O diabo vai jogar seta, vai vir situações difíceis. Mas aí você permanece fiel. Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Eu sei em quem tenho crido. Eu não desisto de Jesus. Eu confio em Jesus. E tem o momento do vale, mas tem o momento da bonança. E sabe, gente, tem gente que não vai suportar a tribulação e vai ter tribulação para os crentes. Sabe por quê? Ele falta no culto o dia que está frio, calcula no dia da tribulação. Ai, meu Deus do céu. Será que se Deus catar e chacoalhar a árvore assim, será que ficam umas 3 laranjas? Porque o povo está muito desviado demais, gente. Suporta não, suporta nenhuma bronquinha do pastor, calcula, o capeta começa a perseguir. Olha que o diabo catar firme mesmo, fala, vamos ver se você é crente mesmo. Vou te cirandar. Olha lá para a Bíblia e veja os homens da Bíblia, quanto que eles foram perseguidos, o quanto que eles foram maltratados por causa de Jesus, foram mortos, decapitados, pregados de ponta cabeça, e eles foram fiel até o fim. A nossa fé não é de papel, a nossa fé não é uma fé de faz de conta, a gente tem que saber em quem a gente tem que estar crendo. E a gente tem que saber que o céu é real e a gente está indo para lá. Desde criança eu aprendi que a igreja é o melhor lugar da terra. Aqui a gente está seguro, porque aqui é a casa do Pai. E eu sempre aprendi que aqui não tem pessoas perfeitas, ninguém aqui é perfeito, todo mundo é imperfeito. O irmão uma hora vai estranhar com você, vai pisar no teu pé, vai te desagradar, vai falar atravessado com você, mas aqui a gente está seguro. Eu jamais troco a igreja por um churrasco em qualquer outro lugar que seja. Jamais. Aqui é a casa do meu Pai. Aqui nós estamos orando, nós estamos buscando. Então, as minhas amizades são da igreja. Eu não tenho amizade no mundo. Nenhum. Eu não levo nenhum descrente na minha casa. Quando eu faço amizade que não é dessa igreja, é outro crente, é outro pastor, que fala a mesma língua que eu. Eu não tenho comunhão com quem não tem comunhão com Cristo. Os meus parentes, nenhum deles quiseram saber de Jesus, eles sabem que eu sou crente. Não quero nada com eles. Credo, pastor, o senhor é ruim? Não, eu não sou ruim. Eu não tenho tempo para perder.
Cansaram de chamar eu para churrasco, para aniversário. Vou lá fazer o quê? Ver eles beber cerveja e falar palavrão? Ah, mas é meu irmão. Não, meu irmão são vocês. Falando a minha opinião, não estou falando que você tem que seguir isso, tá? Minha família é a minha família que vai morar comigo no céu. É o meu conceito. E eles me odeiam. Porque eu sou pastor, porque eu sou crente. Sempre foi assim. Eu vou fazer o quê lá? No meio daquele bando de incircunciso. E aí, que interessante, quando eles precisam de oração, eles lembram de mim. Ah, Jonas, queria ver você ora aí um pouco, porque está passando mal. Aí agora eu vou falar para eles, vou chamar o Rodrigo. O Rodrigo vai orar por vocês. A hora que vocês precisarem de oração, o meu obreiro Rodrigo irá. Não vai dar para eu ir, ele vai no meu lugar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aquele teu parente incircunciso, se você não tomar cuidado, é ele que vai dizer a você de Jesus. É ele que vai ensinar você a beber cerveja. É ele que vai levar você para a rodinha dos escarnecedores de novo. A não ser que você traga ele para Jesus. É assim ou não é? A rodinha lá da sua casa lá. Tô falando mentira? Ou é só palavrão, truco? E sai briga, não sai briga lá? Vocês vão lá? Lá na casa de vocês? Final da festinha sai cadeirada. E, e só falando coisa que não tem nada a ver com Deus. É assim ou não é? Então, o meu ouvido não é pinico. E para eu não pecar, eu prefiro não me misturar. Ah, mas eu estou indo lá para ganhar eles para Jesus. Ótimo, você está na fase de evangelizar, vai. O meu eu já evangelizei todos, ninguém quis saber. Então, se ali não, Deus não pode estar, ali não é meu lugar. Essa é a minha visão. E eu vou, aonde eu vou falar de Jesus. Pastor, isso é bíblico? Jesus era assim? Era. Onde Jesus começou o ministério dele, a Bíblia fala que os irmãos dele não gostavam dele. Jesus, em nenhum momento na Escritura está falando que Jesus ficava paparicando eles. Jesus seguiu o ministério deles. E teve um momento que Maria e os irmãos, irmão de sangue dele, ele teve irmão de sangue, tá? Tá na Bíblia. Foram lá chamar ele. Ele virou para os discípulos e falou assim: quem que é minha mãe? Quem que são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem e ouvem a minha palavra. E não foi atendê-los. Sabe quem fez isso? Jesus. E eu sigo Jesus. Algumas pessoas estão discordando, estão me odiando aqui, mas é a minha visão. E aí lá na frente, quando Jesus morreu e ressuscitou, aí os irmãos creram nele. Pois que Jesus morreu. Depois Tiago e Judas, que não é o Iscariotes, se tornaram apóstolos também, depois da morte de Cristo. Então, irmão, preste atenção. Separe o lugar que você frequenta. Cuidado, porque o ambiente contamina. O ambiente, ele faz a tua cabeça devagarzinho. Por isso você tem que selecionar o lugar que você vai. Selecionar os vídeos que você vê. Eu estou seguindo um cara na internet, no YouTube, que é o Nômade Raiz. E ele viaja sozinho para o mundo inteiro com um pau de selfie. E aí, você acredita que aquele cara começou a me influenciar? E a pastora começou a falar, eu já comecei a ficar com vontade de viajar o mundo inteiro também, virar mochileiro. E lá ele fala, coconut é coco, né? Água de coco. Aí eu comecei a tomar água de coco, fui lá no Dalben, comprei umas 3 águas de coco. Falei, olha aí, eu tô seguindo o cara já, ó. Fiquei com vontade de fazer umas tatuagens, ficar malhadão, raspar o cabelo, ficar careca, ele é careca, né? Gente, o ambiente influencia, o vídeo que você vê te influencia. Sim ou não? Então, seja influenciado pelas coisas de Deus. Senão daqui a pouco você está falando igual aquela idiota do seu serviço lá, que você acha ela legal. E você está lá, daqui a pouco você está fumando. Porque a idiota está te influenciando e você está caindo.
Quantos estão entendendo? Em vez de você ser influenciado pelas coisas de Deus, você está sendo influenciado pelas coisas do mundo, do diabo. O crente ele tem que influenciar e não ser influenciado. Saiba a tua identidade, saiba quem você é. Não deixe as outras pessoas levar você. Traga as outras pessoas. E o terceiro ponto, pregue o evangelho a todos, a tempo e a fora de tempo. Compartilhe a sua fé. Invista em missões. Seja testemunho de Cristo onde estiver. Alguém vai falar para você, vamos lá naquele lugar que é legal. Você fala, não, eu vou te levar num lugar legal, domingo de manhã. Ou quando tiver alguma atividade. Um excelente lugar para você levar a pessoa. Vai ter um encontro agora. Fala, eu vou te levar num lugar legal. Você vai ter uma experiência incrível que eu tive. Vamos comigo? Mas o que é? Numa chácara. Fala que vai ter uma rave. Inventa. Leva ela lá. Que aí ela vai ver, né? Que ela vai ser impactada por Deus. Traga ela, não deixa levar. Amém? Quarto e último ponto. Vivam preparados para a volta de Jesus. Vivam preparados para a volta de Jesus. Eu vou encerrar a palavra falando disso. Jesus pode voltar a qualquer momento. E desde o primeiro dia da igreja, a igreja vivia assim, trabalhe como se Jesus não fosse voltar nunca. Mas permaneça fiel, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Então, você deve fazer planos para o futuro? Sim. Quer casar? Vai lá, sonha com o seu casamento. Quer viajar? Vai, sonha. Quer comprar sua casa? Vai. Continue vivendo, vai trabalhando, vai estudando, vai fazendo as coisas, mas viva como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Essa é a nossa fé. Então eu estou fazendo as coisas e estou falando, Maranata Jesus. Maranata é uma palavra em grego, que significa que ele vai voltar a qualquer momento. Que ele está voltando. Que ele está vindo. E realmente ele está vindo. E quem que vai subir com Jesus? Os fiéis. Tem um versículo de Coríntios que fala que todos nós somos dispenseiros de Deus. Preste atenção. O que requer dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. Quando Jesus voltar, ele tem que nos achar fiel. Fiel a quem? A ele. Então a minha pergunta para você nessa manhã, você está fiel? Eu estou, pastor, aqui, na minha casa. Tem como servir Jesus na sua casa? Não. É isso que tem igreja. Os fiéis, eles vão estar inseridos no corpo de Cristo. Os fiéis vão estar exercendo o ministério que Deus deu para eles. Os fiéis vão estar vivendo para Jesus e não para o mundo. Os fiéis, eles são inseridos no corpo de Cristo, eles pertencem. Eles sabem o chamado deles, a missão deles. Eles não vêm na igreja só para fazer o sinal da cruz e tchau. Tem gente que ele vem de domingo e faz o sinal da cruz, bora viver. Vamos viver a bagunça da vida. Aí no outro domingo ele vem de novo, passa cinza na testa. Esse não é fiel. O fiel, ele tem um propósito, ele tem um chamado, ele tem uma missão. E aonde ele vai, ele leva a missão. O fiel, ele vive para Jesus. E ele não é aqueles crente bitolado que só fica orando 24 horas, não é isso. Mas ele vive 24 horas ligado no Espírito. Entenda. Eu vou viajar e eu brinco, eu vou lá na Disney, eu vou andar na montanha-russa, eu vou nadar lá. Tem uma hora que nós vai na piscina, nós vai nadar. Mas eu não vou deixar de ser crente, eu vou estar orando, eu vou estar vendo as coisas de Deus. Eu vou estar pensando em Jesus. Eu vou conhecer uma igreja lá, uma dos roteiros que eu quero. E eu não deixei de ser crente. Aonde eu for, eu entro no avião, eu oro. Jesus, segura esse negócio aqui. E se cair, já me leva para a glória. Aonde você for, você é crente. Quantos estão entendendo? E eu tenho data para ir, eu tenho data para voltar, para continuar a minha missão. Lá no seu serviço, Deus te colocou lá como um mensageiro de Deus. Você vai transformar aquele ambiente.
Você não pode sair da igreja, você tira a máscara de crente. Não, aonde você for, você é salvo, você é luz. Fala de Jesus para as pessoas. Usa a tua internet para falar de Jesus. Tem gente que a internet dele é para falar do serviço. O Instagram dele só fala, é um Instagram profissional. Não, fala de Jesus lá também. Põe uns versículos lá, dá uma palavra. Joga lá no grupo do seu condomínio. Seja missionário aonde você for. Quantos estão entendendo? Não seja crente só de domingo. Seja crente em todo momento da sua vida.